Olá, gente! Hoje estamos aqui com mais um episódio do podcast Conexões Afetiva. E hoje temos uma convidada especial, que é a doutora Juliana, médica e mastologista. Obrigada, Agna. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Vamos bater um papo legal, né? Para poder falar um pouco, né, desse mês de outubro que tem muitas campanhas, mas a gente precisa psicoeducar essas pessoas, Sim. né? Então, hoje estamos aqui para falar um pouco da saúde da mulher, referente ao Outubro Rosa. Se apresente, doutora Juliana. Bom, eu sou Juliana Bittencourt. Eu comecei a minha jornada lá em 2010, quando comecei na UFAL, né? Fiz medicina na UFAL. E aí, logo depois, fiz ginecologia e obstetrícia, que foi onde eu conheci a Carol. E logo eu parti para o Hospital de Câncer de Barretos para terminar minha formação e fazer mastologia com foco em cirurgia oncoplástica e reconstrução mamária. Maravilha, né? Então, doutora Juliana, quando é que realmente as pessoas, né, nós, mulheres ou homens, precisamos procurar uma mastologista? Bom, eu digo que sempre é necessário a mulher, a pessoa, né, o homem também, lógico, mas a mulher se conhecer. Então, se conhecer desde o início da sua vida. Então, a gente como mães, não sei se você é, né, futura mãe, né, não sei, mas a gente tem que ensinar nossos filhos a conhecer o corpo e, no meu caso, conhecer o corpo da mulher, né? Então, sempre perceber se tem alguma coisa que não tá no normal. Isso é muito importante, a gente perceber o que é o normal da gente. Porque se qualquer alteração vier, a gente vai saber reconhecer aquela alteração, né? Então, por isso que o ponto de partida é a gente se conhecer, né? E quando tem alguma alteração, passar por uma consulta com o especialista, né? No meu caso, puxando a sardinha, Sim, claro, na mastologia, né? Então, eu atendo mulheres, lógico, mas também atendo homens com queixas, né? Na mama, na axila. Também algumas crianças, por incrível que pareça, né? Às vezes as mães, elas ficam meio perdidas e querem um auxílio de alguém que cuida da mama. E aí, quando a gente pensa em criança, a gente pensa mais na telarca precoce, numa puberdade precoce, né? Que é quando aquela criança, antes dos 8 anos, ela já tem ali o desenvolvimento do brotinho mamário. Então, a gente tem que fazer alguns exames de laboratório, alguns exames de imagem também para poder investigar. Mas logo em seguida, eu encaminho para a pediatra, para o endocrinologista pediátrico, né? Sim. É muito interessante essa tua fala e muito esclarecedora, né? Porque hoje ainda tem pessoas que acham que o câncer de mama é só na mulher. Não. Né? E a gente sabe que homens também, mesmo com uma chance muito pequena comparada à mulher, mas ele também pode, né, tá nesse meio, né? E uma outra coisa muito importante aí, falando de criança, né? Nossa, para mim foi uma informação nova, né? Então, assim, geralmente é aquela coisa, vai no ginecologista ou no endocrinologista para ver a questão hormonal, né? Porque no todo, no popular, digamos assim, né? As pessoas não têm essa informação. Então, achei muito pertinente a sua fala. Assim, tudo relacionado à mama, né? O mastologista, ele é o especialista que conhece a mama por inteiro, né? É mama e axila. Então, falou de mama, tem que ser com um especialista, né? Então, desde que a gente nasce, a gente, né, tem ali a mama, tem o broto mamário, então vai desenvolver mama, então a gente pode procurar mastologista sim. Lógico, eu tenho as minhas limitações, né? Mas o que eu puder ajudar, eu ajudo, e se não for mais comigo, aí eu encaminho para o outro colega. Como no caso de puberdade precoce, né? Eu posso até fazer o diagnóstico, mas o acompanhamento, as medicações realmente tem que ser com o endocrinologista pediátrico, o pediatra daquela criança. Sim, muito importante, né? E essa questão também de trabalhar com outros profissionais, né?
Sim. Muitas das vezes a gente precisa, como você disse, chegou ao meu limite, eu preciso encaminhar para o colega. Reconhecer o limite, né? Isso é muito importante. Com certeza. E com relação ao autoexame, doutora Juliana, de que forma que você pode nos orientar? Passar essa informação que ainda é dúvida de muitas pessoas. Não, com certeza. Pronto, então a gente falou já da parte da gente se autoconhecer, né? Sim. Então isso daí é o mais importante, a gente se autoconhecer. Partindo disso, a gente tem a mama, né, aqui no tórax. Então, a gente vai palpar a mama com o braço levantado atrás da cabeça. Pode ser em pé, pode ser deitada, no banho, de frente ao espelho, tá? E aí, fazer movimentos ou circulares ou em zigue-zague, desde que contemple a mama inteira. Sim. E a parte da axila. Também a gente não pode esquecer da parte external, que é esse osso aqui do meio, né? Essa região mais durinha. Também para da gente palpar, essa região faz parte. E prestar bastante atenção nesse ossinho aqui, na saboneteira. Se a gente vê, se a gente palpar algum nódulo, algum abaulamento, aí é necessário procurar um mastologista de forma mais imediata. Olha, quanta informação, né? E geralmente as mulheres, quando vêm apresentando uma queixa, qual a idade que geralmente, né, elas buscam a sua avaliação? Né? As mulheres é mais cedo. A mulher já tem uma tendência de se conhecer, de buscar ajuda mais do que o homem. Isso tá mudando, mas a mulher ainda é campeã, né, no consultório. Mas, geralmente, com uns 20, às vezes 25 anos, 30, 35 anos. Mas, para a gente poder fazer um exame de rastreamento com ela, aí é a partir dos 40 anos, né? Lógico, vai depender também se essa mulher ela tem um histórico familiar importante de câncer. Se ela já teve também algum tipo de câncer, né, mais cedo, se já teve radioterapia torácica, às vezes quando criança, adolescente precisou fazer. Então, tudo isso tem que passar pelo mastologista para a gente poder avaliar. E como você falou também, a parte do homem, né? Sim. Porque homem também pode ter câncer de mama. E quando ele tem, é uma coisa rara. Menos de 1% de todos os cânceres de mama do mundo são diagnosticados nos homens. Então, como é raro, a gente tem que pensar em alguma mutação genética que esse homem carrega e, a partir daí, solicitar um aconselhamento genético. Se ele tiver indicação de fazer o teste, que geralmente tem, ele vai fazer e aí passar pela avaliação da geneticista e passar também pela avaliação da gente. Sim. Esse teste, como é que funciona? Tem a questão também da mamografia, não sei se é por aí que começa. O teste genético, ele tem as suas indicações, né? Eu costumo sempre fazer essa troca com a geneticista que me acompanha, né? Que é a doutora Ana Carolina Maia. E a gente sempre troca essas figurinhas. Então, ela fala, Ju, esse teste aqui deu uma mutação que vale a pena a gente fazer uma mastectomia bilateral, aquela redutora de risco, né? Sim. Aquela famosa da Angelina Jolie. Que a Angelina Jolie foi o BRCA, né? Mas aí ela sempre vai me orientando. Eu tenho algum conhecimento, mas a minha limitação, né? Sim, claro. Eu esbarro na limitação, então ela me aconselha, ela aconselha esse paciente, essa família, dependendo da mutação que exista. Sim, sim. A questão do exame da mamografia, no caso, o paciente já tem feito? Como é que é isso? É variável. Geralmente, as mulheres, elas já vêm para mim já encaminhadas do gineco. Certo. Né? Então, geralmente, elas já vêm com a mamografia, com ultrassom de mamas. Se não vier,
Aí eu peço, sim, a mamografia, né? Dependendo, lógico, daquela anamnese, né? Daquela conversa que a gente tem no consultório, né? E dependendo da faixa etária dela, dependendo do histórico familiar, a gente vai saber qual a melhor época para poder solicitar essa mamografia. Sim, Né? sim. Mas de risco habitual mesmo, essas mulheres a gente pede a mamografia entre os 40 e os 74 anos. Sim. E se for uma idosa que a gente tenha uma expectativa de vida ali até mais de 7 anos, a gente continua também pedindo a mamografia de forma anual. Interessante quando você fala da questão do autoconhecimento, né? Eu trabalho também com terapia sexual e ainda é uma dificuldade de muitas mulheres, né? Fazer esse processo Sim. do autoconhecimento, de se tocar. E aí a gente faz todo aquele trabalho de psicoeducação para que ela possa entrar em contato com o corpo dela, né? Porque se ela não conhece o corpo dela, Como é que ela vai perceber a alteração, isso né? vai esperar um pouco mais de tempo, né? É, E é, aí vem um diagnóstico tardio, né? é. Que, infelizmente, assim, eu trabalho no SUS também, então a maioria dos casos são de mulheres que já chegam com um câncer de mama mais avançado, né? Infelizmente. Às vezes por uma falta de acesso na atenção básica, às vezes por falta de conhecimento mesmo e por vergonha, né? A mulher, ela tem, como você falou, é um tabu, né? Sim, Então, apareceu alguma coisa, ela, meu Deus, eu não vou nem tocar porque eu não quero descobrir. Tem essas pacientes, né, que falam, não, eu não vou investigar porque senão, se eu for fuçar ali, eu vou descobrir coisa e eu não quero. sim, Né? Então, isso daí a gente tem que trabalhar também com a paciente, com a família, né? Tá sempre do lado, disponível para tirar as dúvidas, sim. né? Isso que é importante, né? A gente orientar os pacientes, psicoeducar, para que não deixe passar despercebido, né? Isso. Então, às vezes, as pessoas até têm conhecimento, mas têm a Tenha vergonha, vergonha. né? Têm o medo, né? E eu sempre falo assim, olha, a gente precisa trabalhar com a prevenção. Isso. Quando tu tá com questões emocionais, eu sempre digo assim, quando tu tá com questões emocionais, tu buscou quem? A minha, a psicóloga. Só que eu tenho meu limite. Então, hoje tu vai procurar um médico. Eu sempre oriento os meus pacientes a irem a um médico de rotina, né? Seja um urologista, quando é o caso Sim. do homem, ou seja uma ginecologista, quando é o caso da mulher. E os adolescentes sempre falando com os pais, né, para fazer esse acompanhamento com a pediatra, infanto-juvenil, para que a gente possa entender também quais são os outros fatores além dos processos emocionais, né? Porque a gente sabe que corpo e mente ele anda muito ligado, Ligada né? junto. Então, é muito importante quando a gente orienta os nossos pacientes a buscar outros profissionais, né? Sim, com certeza. Então, doutora Juliana, uma outra pergunta que é muito importante que você possa contribuir, a questão de fazer uma mastectomia. Como é que funciona? Quando é necessário, né? Fala um pouco sobre. A gente, antes de indicar cirurgia, a gente vai ver essa paciente, como é que ela chegou para mim, né? Por exemplo, se foi como a gente falou, no caso da paciente que já chega com um tumor mais avançado. Então, a gente vai avaliar, vai examinar, vai pedir exames de estadiamento. O que que é isso? São exames que a gente rastreia o corpo para ver se o câncer está localizado só na mama e na axila, ou se ele já criou raiz em Sim, outro lugar, né? A famosa metástase. Então, a gente toma ponto de partida isso daí, né? E como essa mulher chegou para mim. Se ela já tiver chegado com um tumor mais avançado, aí a gente encaminha para a quimioterapia neoadjuvante, né, para fazer um tratamento sistêmico, para diminuir aquela carga de doença, para eu poder fazer uma cirurgia menos agressiva. entendo. Mas lógico, tem algumas coisas que a gente também tem que levar em consideração. O volume dessa mama, em relação com o tamanho do tumor, né? Porque às vezes a gente tem uma paciente que tem uma mama pequena e um Sim, tumorzão, né? Apesar de
ter ido para a quimioterapia, às vezes não responde muito bem. Então, não tem como a gente preservar essa mama. Então, aí a gente indica a mastectomia, né? Mas, geralmente, as mastectomias, elas são indicadas para a gente retirar a mama, Sim. né? Como uma forma de tratamento para o câncer. Mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Claro. Como eu faço a parte de cirurgia oncoplástica, então o que eu menos gosto de indicar é mastectomia, né? Sim. Então a gente sabe que preservar a mama, ela dá uma qualidade de vida melhor para a mulher, né? Uma satisfação com o seu corpo Sim. melhor. Então, se a gente puder fazer uma cirurgia conservadora, que é aquela cirurgia de quadrantectomia, que eu só tiro o tumor, né? Ou então aquela área de fibrose que sobrou da quimioterapia, né? Com a margem de segurança, então eu consigo preservar o restante daquela mama, né? Então, Sim. isso daí também é possível, tá? Mas, diante de uma segurança oncológica dessa paciente, lógico, é a primeira coisa que eu vou pensar, né? A segurança oncológica dela. Então, se eu não tiver essa segurança oncológica, com certeza eu vou indicar a mastectomia, que é a retirada total da mama, tá? É importante, né, ter essas informações, porque uma das coisas que muito me preocupa, claro que a saúde como um todo, mas o depois de todo esse processo, né? A autoestima dessa mulher, ela fica muito comprometida, né? Então, o que a gente pode fazer? Tem um outro método, um outro tipo de cirurgia? A cirurgia oncoplástica, ela utiliza técnicas de cirurgia plástica nessa cirurgia oncológica da mama. Então, partindo daí, a gente já consegue preservar, melhorar essa autoestima da paciente, né? E geralmente elas ficam muito felizes com o resultado. Mais do que a gente. A gente sempre vê ali, né? Não, poderia ter, né, melhorado aqui, ali. Mas geralmente a paciente, ela sempre fica muito satisfeita. Que bom. Esqueci. Mas você está assim falando e eu estou aqui admirando, né? Porque os seus olhos chegam a brilhar quando você fala, né? O quanto que você faz as coisas com amor, né? Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas caem em mão de alguns profissionais, né? Que ao invés, infelizmente, ao invés de ajudar, só contribui para o adoecimento. Inclusive eu tive até um episódio desse, né, com uma paciente minha, que ela infelizmente passou por uma avaliação com uma outra colega e a outra colega falou que a culpa do câncer era porque ela tinha mágoa, né? Então, eu fiquei muito incomodada com essa fala. Então, eu fui pesquisar, fui avaliar, ver se isso tinha realmente validade, né? Porque a gente sabe que os estudos, eles sempre mudam, né? E, assim, não tem nenhuma relação, né? Que mágoa cause câncer. Sim. O que a gente tem aqui, eventos estressantes, eles podem, sim, aumentar comportamentos de risco. Por exemplo, aquela mulher que passou por um evento estressante, desenvolveu ali transtorno depressivo, né? Transtorno de ansiedade. Então, ela começou a beber mais, fumar mais, consumir mais alimentos gordurosos, cheios de açúcar. Então, tudo isso, né? Tabagismo, álcool, a obesidade, tudo isso são fatores que podem aumentar o desenvolvimento do câncer de mama. Sim. Mas não que a mágoa, a ansiedade, a depressão tem relação direta com o desenvolvimento do câncer de mama, né? É muito importante essa tua colocação, porque a gente sabe, né, que é uma série de coisas. O paciente, ele é corpo, mente e espírito, né? É uma tríade. Então, não podemos dizer que é por conta de uma mágoa ou por conta de um estresse. Tudo leva ao adoecimento, mas que foi, não tem nada específico, cientificamente falando, né, que comprove isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu atendo um paciente que ele precisa, por algum motivo de saúde, buscar um profissional específico, eu sempre gosto de pedir que ele vá em mais de um profissional.
Se ele não tem um profissional que ele conhece, que ele De se sente confiança, seguro, ele precisa passar por todos, sei lá, no mínimo uns 3, para tu ver qual que realmente tu se identificou, Sim, ver a postura do sim. profissional. Só que, infelizmente, nem todas as pessoas, elas têm essa informação. Tem um psicólogo para orientar, né? Exatamente. Então, assim, por isso que eu venho hoje, Juliana, fazendo esse trabalho, né, de levar informação para as pessoas. Conscientizar, né? Conscientizar, que é muito importante. Esse é o nosso papel enquanto profissionais da saúde, né? Saúde mental, da saúde física, orgânica, é importante, né? A gente puxa um pouquinho, né, da sardinha, mas a gente precisa entender também, como você falou, qual é o nosso limite, Isso. né? E quais são os outros profissionais que você costuma trabalhar? Da parte, né, da oncologia, né, do câncer de mama, os oncologistas, radio-oncologistas, né, até a minha equipe de mastologia do hospital onde eu trabalho, né, então a gente trabalha como uma equipe mesmo, uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, então psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, equipe de enfermagem, técnico de enfermagem, todo mundo faz parte desse cuidado com a mulher com câncer, né? E, lógico, não pode deixar de lado a equipe que faz a estrutura do hospital funcionar, Sim, né? claro. A equipe de serviços gerais, os porteiros, os maqueiros, então eles também fazem toda essa estrutura funcionar. Claro. Então, todo mundo tem um papel ali para contribuir para que aquela mulher saia muito melhor do que ela entrou, né, dentro do hospital. Então, a gente trabalha em conjunto, é para isso, não é pensando na gente, é pensando na mulher, pensando no sucesso do tratamento dessa mulher. Com relação à família, como é que chegam ao consultório? A família, ela às vezes vem um pouco mais apreensiva do que essa mulher, né? Com muito mais medo. A mulher, às vezes, ela tá numa serenidade. Não é tranquilidade, né? Sim. Mas ela tá um pouco mais serena ali para poder entender o que tá acontecendo com ela. A família, às vezes, vem com aquela carga maior de ansiedade, né? E eu, como profissional de saúde, eu tenho que ver também essa questão do acompanhante da família, que muitas vezes é negligenciada, né? A gente só olha para o paciente, só olha para aquela pessoa que está passando por aquela doença. Mas o acompanhante, ele é peça fundamental durante o tratamento. E eu não posso deixar de olhar para essa pessoa, porque é ela que vai ficar todos os dias ao lado da paciente, que vai acompanhar nas consultas. Então, eu também perguntar para esse familiar, como é que você tá? Como é que você tá dormindo? Como é que você tá levando? Tá tudo bem? Então, também é uma parte importante. Sim, fundamental, né? A gente precisa trazer essa família para perto, para tirar também as suas dúvidas, né? E também para que eles sejam orientados como agir, né? Eu sempre digo que quando a gente acompanha um paciente, desde o primeiro dia que ele chega, independente da demanda, existe uma família por trás. Ele, no meu caso, né? Mesmo que ele chegue sozinho, ele leva toda a família. Né? A gente não pode esquecer disso. Trabalhar de forma isolada paciente, não. Né? A família também. Até porque a gente não vai estar com aquele paciente em casa. Né? A gente está ali naquele momento, fazendo o trabalho que precisa ser feito, dando assistência que precisa ser dada, mas e o depois, né? Então, eu acho, sim, fundamental. E outro ponto importante que você tocou e eu lembrei agora é nessa consulta, principalmente a consulta oncológica. É muito importante que essa mulher ou esse homem, né, esse paciente oncológico, ele esteja com algum acompanhante. Porque a carga de informação que a gente dá para esse paciente durante a consulta é muito grande, né? Vai ser sobre o tipo do câncer dele, como é que vai tratar, como é que vai fazer os exames. Às vezes os pacientes não sabem nem como é que faz uma biópsia de mama. Então, eu, como profissional de saúde, eu tenho que dizer para ele como é que vai ser feita essa biópsia e o porquê está sendo feita.
para ele entender aonde ele está, né? No meio do tratamento. Onde é que ele está se inserindo? Então, isso daí é de suma importância. A gente, como profissional de saúde, a gente tem que lembrar dessa parte também. Verdade, porque quando fala também em biópsia, já liga um alerta, já gera um desconforto maior, né, dentro de tudo que está acontecendo. Então, agora eu fiquei curiosa, né? Como é que se dá, ou se existe uma estatística, uma probabilidade de sucesso ao tratamento? Que essa é uma parte que todo mundo quer saber, né? Com certeza. Assim, tumores que são diagnosticados mais cedo, a gente tem uma chance de cura aí até 90, 95, chegando até 97%. Né? Então, a gente pegar uma paciente que tem um tumor inicial de mama, geralmente ela faz a cirurgia e, quiçá, vai precisar de uma quimioterapia, né? Então, a gente pode, às vezes, descalonar esse tratamento. O tratamento oncológico, ele está sendo muito pensado para ser o menos agressivo possível para essa mulher. Então, cada vez mais nos congressos a gente fala nesse descalonamento do tratamento. Da gente fazer uma cirurgia menos agressiva, de fazer menor quantidade de quimioterapia, ou o menor tempo possível, às vezes até não fazer. Então, tudo isso tem que ser muito bem conversado e muito bem avaliado com cada tipo de paciente, né? Tem que individualizar, lógico. Mas quanto mais cedo essa mulher chegar, e se o tumor for bem inicial, então as chances de cura vão até 95%, 97%. Que bom, né? É muito bom, é uma porcentagem muito boa. Né? Com certeza. Para essa mulher continuar aí vivendo, né? Realizando todos os seus sonhos, né? Sim. E todo o tratamento, né, feito direitinho, dado, como é que eu posso dizer, o resultado positivo, a mulher ficou boa, ficou curada. Como é que você conduz os próximos passos? Lógico, vai depender do tipo de tratamento que ela fez, né? Mas geralmente a gente sempre faz o acompanhamento com o exame físico dessa mulher, né? Pedindo também os exames de imagem, no meu caso, pedindo a mamografia, ultrassom. Se tiver indicação de fazer esse segmento, né, esse acompanhamento posterior ao término do tratamento, com ressonância, a gente também indica ressonância, mas cada caso é um caso. Né? A gente sempre tem que individualizar o tratamento e individualizar essa paciente. Sim. Eu quero agradecer, doutora Juliana, pela sua contribuição. Né? De fato, foi um momento muito rico. Como eu disse para você, tinha falado antes, né, que você ia abrilhantar o nosso podcast. E realmente, de fato, eu estou muito grata, né, pela sua contribuição, pela sua disponibilidade. Né, porque às vezes é um pouco difícil a gente chamar o colega para vir. O pessoal de medicina tem a agenda tudo cheia. Meu Deus, eu tenho que conseguir. Que bom que deu certo. Não, mas a gente consegue um espaço na agenda, né? Porque como você falou, é muito importante a gente criar essa consciência, né? Para que essa mulher, ela cada vez chegue mais cedo no nosso consultório e que ela tenha uma cirurgia menos agressiva, né? Então, quem agradece sou eu, Agna, pelo convite, viu? E me coloco à disposição para trocar também figurinhas. Eu agradeço bastante. Deixa uma mensagem para essas mulheres, né? Estamos no Outubro Rosa. O que você gostaria de dizer para as mulheres de uma forma geral? É sempre muito importante as pacientes, elas, como a gente falou, se conhecerem, ter esse autoconhecimento. E a partir de qualquer alteração na mama, na axila que ela tiver, procurar de forma imediata a sua mastologista de confiança. E aí, se tiver alguma dúvida, né, é só procurar a gente, que a gente está à disposição. Claro, diga aí o seu arroba, né? Pronto, vocês podem me encontrar no Instagram, @doutora Juliana Bittencourt. E vai ser um prazer atender todas vocês. Estou à disposição. Obrigada. Eu que agradeço. Então, gente, estamos finalizando mais um episódio do podcast Conexões Afetivas.
e eu continuo contando com vocês para os próximos episódios. Obrigada.